Fala galera, aqui é o Jean Anjos e esse é o podcast Fui na Terapia, Diagnóstico Gente. Salve família, e aí, como estamos? Tudo certo? Espero que estejam aí todos bem. Vamos aqui para mais um episódio com o nome de Fui na Terapia e descobri que minha autoestima era paia, né? Paia é um adjetivo bastante utilizado aqui em Minas Gerais, se tiver alguém de fora de Minas, né, escutando. E paia quer dizer que a autoestima era ruim, né? A autoestima era uma autoestima baixa, né? E hoje eu escolhi falar sobre a questão da autoestima porque eu percebi que eu falei muito sobre isso em segundo plano em outros episódios, mas é importante eu exercitar aqui um pouco dessa construção também, né? Dessa identificação da baixa autoestima que eu tive ali no começo, né? Quando, bem como eu já falei, né? Quando eu iniciei a terapia, eu fui em busca, o meu ponto ali de busca, né, de terapia estava muito ligado a relacionamentos amorosos. E ali, logo no início, já foi identificado uma autoestima baixa pela minha psicóloga. Inclusive, eu vou fazer já um adendo aqui, porque essa semana eu tive terapia, né? Tive uma sessão. E ela sabe já da existência do podcast, ela ficou bem feliz assim com o podcast, ficou até maravilhada assim com o episódio que ela escutou. E ela autorizou que eu falasse o nome dela aí e tal. Então, o nome dela é Julia Loubeck, psicóloga, que atende aí pela abordagem TCC. O Instagram dela é julialoubeck.psic, P-S-I-C no final, né? julialoubeck.psic, de psicóloga. Sigam ela, né? Caso queiram fazer terapia, eu indico fortemente aí ela, porque sou suspeito para falar, ela é uma profissional maravilhosa e sensacional. Então, logo no início ali da minha terapia, já foi da minha jornada, já foi identificado ali uma baixa autoestima, né? E ali a gente precisou fazer uma anamnese muito forte, né, para descobrir ali de onde que vinha, como é que acontecia, o que eram os gatilhos e tudo mais. Cara, eu sempre fui uma criança, né? Uma criança, assim, com muitos poderes de zoações, tipo assim, no sentido de que eu tinha muitas coisas para ser zoado. Eu sempre fui mais gordinho, eu usava óculos desde os 6 anos, hoje eu ainda uso, mas hoje eu uso lente de contato, mas eu uso óculos desde os 6 anos, então sempre tinha muitas zoações e muitos apelidos, inclusive eu acho que eu devo ser uma das pessoas, assim, uma informação totalmente sem métrica nenhuma de outras comparações, mas eu devo ser uma das pessoas que tem mais apelidos, assim, que eu conheço, próximo a mim, porque desde de pequeno eu sempre tive muito apelido e que se perduram até hoje, né? Então eu sempre fui motivo de zoação, mas é importante eu fazer um parêntese aqui, porque eu também não quero me passar aqui como uma pessoa coitada, eu zoava muito também, tá? Tanto dentro da família, quanto... Eu zoo até hoje, na verdade... só que de uma forma responsável, né? Tanto dentro da família quanto com amizades, eu zoava muito também, mas também era motivo de zoações. Naquela época, algumas zoações, quando eram mais pesadas, me chateavam muito, já teve muitos episódios assim de eu chorar assim na escola, né, e tudo mais. Mas a maioria deles eu sempre levei na brincadeira, só que de certa forma, de uma forma mais inconsciente, me atingia, né? Então, tipo, se zoava porque eu era gordinho, eu possivelmente ali levava na brincadeira, mas por dentro, assim, eu ficava meio atingido, né? Principalmente nessa parte de ser um pouquinho mais gordo. E aquilo ali foi na infância, foi na pré-adolescência, foi na adolescência, e sempre ali se perdurava. E quando chegou ali mais ou menos na fase adulta, né, tipo ali no começo da fase adulta, ali os 20 anos mais ou menos, começou a rolar muitas comparações, na verdade até antes, na adolescência na verdade, tá? Eu comecei a fazer muitas comparações, eu sempre tive muitos primos mais ou menos da minha idade, né, próximo à minha idade assim, e eu sempre me comparava muito com eles, né, principalmente nos quesitos de ficar com meninas e tudo mais. E eu preciso falar que meus primos sempre foram um pouco mais para frente e eu nunca tive essa atuação assim, né? Tipo assim, igual eles tinham, né? Eu considero que eu beijei a primeira vez na boca bem novo, com 13 anos, mas ainda assim
eles tinham uma certa frequência, assim, e tal, e aquela comparação era sempre muito presente na adolescência e na vida adulta também passou a ficar bem presente também, com outros amigos e tudo mais. E essas comparações sempre me botou muito pra baixo, né? Tipo, ficar se comparando com outras pessoas, igual eu já falei em outros episódios, nunca foi, né, legal pra mim. Né? Acho que nem poderia ser. E beleza, isso foi acontecendo e sempre aconteceu, eu me comparava muito com outras pessoas. Só que tinha um ponto engraçado porque eu sempre fui uma pessoa um pouco autêntica em alguns quesitos. Por exemplo, eu sempre gostei de dançar, né? E com pessoas mais próximas a mim, muito próximas a mim, eu sempre tive um ar meio de tipo assim, eu meio que me achava em alguns pontos, sabe? Desde a adolescência também, eu lembro de algumas amizades assim me zoando, assim, porque. Zoando assim na brincadeira, né? Porque eu me achava muito em alguns pontos. Um desses pontos era questão de dança, por exemplo. Em algumas coisas assim na escola eu tinha uma certa facilidade e eu me achava um pouco naquilo, né? E algumas amizades assim me zoavam, brincavam comigo sobre isso, né? Tipo, do fato de eu me achar demais. Eu até fazia uma brincadeira que era tipo assim. Não, nem sei porque eu vou falar isso, mas era tipo assim. Eu não me acho as pessoas que me procuram, sabe? Tipo assim. Querendo ou não, parece ser um pouco paradoxo, porque tipo assim, mas você não tá com a autoestima baixa e ao mesmo tempo se acha para muitas coisas, né? E, inclusive, quando a Júlia, minha psicóloga, falou comigo que era uma questão de autoestima baixa, assim, tinha essa questão de autoestima baixa, pra mim foi tipo um baque. Eu falei assim, eu fiquei muito pensativo na época e num primeiro momento, assim, eu até custei a aceitar esse diagnóstico, né, digamos assim. Eu custei a aceitar, eu falei, mas como assim? Tipo assim, eu sempre me achei muito, tipo, eu sempre tive esse olhar comigo para alguns pontos de me achar. Mas depois eu fui percebendo que isso nada mais era do que uma forma de eu burlar um pouco a minha baixa autoestima, né? Quando eu falava que eu me achava, né? Que eu era assim, que eu era assado, era uma forma também de burlar um pouco a baixa autoestima. E quando eu percebi isso, apesar de ter sido um baque, eu falei assim, mano, que doideira, né? Que doideira. E eu comecei a olhar um pouco mais pra dentro relacionado a isso. E comecei a pensar sobre situações, a falar sobre situações com minha psicóloga. E ela sempre falava assim: você precisa. Não dessa forma especificamente que eu tô falando, mas nesse sentido de que eu precisava me botar. Eu precisava colocar essas inseguranças à prova. Tipo assim, eu precisava me expor mais relacionado a essas inseguranças, bem como eu queria, né? Tipo assim, porque eu não queria ficar com a baixa autoestima o tempo todo. Isso me atrapalhava em relacionamentos, não só amorosos, mas também sociais. Isso me atrapalhava muito em rolê, tipo assim, como em rolês aleatórios, mas principalmente rolês que tinha vibes piscina, por exemplo. Eu ficava muito inseguro de tirar a camisa, né? Qualquer coisa assim que me fosse botar em segurança em esses momentos específicos, ela pediu para que eu fosse aos poucos, né, e me colocando à prova. Cara, eu lembro de uma situação muito específica, que eu fui num sítio de uma amiga minha, e tava um calorzão, era um sábado de tarde, assim, calorzaço, tinha piscina e tal, as galera toda na piscina, e eu não tava na piscina, sabe? Tipo assim, eu tava assim, mais do lado de fora, de blusa e tudo mais. E aquilo me incomodava muito, porque eu queria muito. Eu gosto muito de piscina, e é um ponto específico, né? E aquilo me incomodava muito porque eu queria muito entrar na piscina, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ir porque eu estava muito inseguro com essa situação, né? Eu fui embora para casa depois, tipo, muito triste. Eu falei isso na terapia logo em seguida. Né, ela reiterou sobre essas questões de que eu precisava me colocar um pouco mais à prova, né? Me expor um pouco mais nessas situações. E eu lembro que logo depois, era bem frequente os rolês na casa dessa amiga, no sítio dessa amiga minha. Logo depois teve um outro rolê específico. E eu falei, mano, quer saber? Só que eu adotei uma tática muito engraçada. Que foi tipo assim, eu sentei na borda da piscina. Eu tava de short que dava pra entrar na piscina, por exemplo. Eu sentei na borda da piscina assim. Aí pra que eu não me sentisse muito expulso logo de cara, eu só tirava a camisa assim na borda da piscina, jogava assim no canto e entrava direto pra, tipo, ninguém possivelmente me ver, né?
E eu amo piscina, né? Eu gosto muito de piscina, eu gosto muito de água, mar e tudo mais. E aquilo ali já foi uma experiência, assim, extraordinária de primeiro momento, porque eu consegui, assim, burlar um pouco essa questão. E logo depois eu comecei a pensar em situações e eu comecei a entrar no âmbito do último episódio, que é a importância da desimportância. Que era uma coisa também que a minha psicóloga tava trabalhando comigo, que é tipo assim, mano, ninguém tá nem aí pra mim. Tipo assim, pode ser que tenha algumas pessoas que reparam, né? Igual eu reparo também. Isso acontece, é normal. Pode ser que algumas pessoas reparam em algo, comentam algo. Mas, mano, e daí, tá ligado? Tipo assim, ninguém tá nem aí pra você, mano. Ninguém tá nem aí porque você é mais gordinho. Ninguém tá nem aí, entendeu? Ah, as pessoas comentam. O que é que tem, velho? Deixa comentar. E eu comecei a entrar um pouco também nesse pensamento, né? Que tem a ver com a questão da importância e da desimportância do último episódio. Mas assim, eu tô falando isso, mas isso foi um processão, tá? Foi tipo assim, anos pra eu conseguir ficar minimamente confortável. Hoje, tipo assim, é bem tranquilo. Eu vou pra praia, fico sem camisa durante a praia toda, né? E não sofro com isso. Em alguns momentos, uma coisa também que eu aprendi, tá? Essas inseguranças, não tem como a gente tirá-las da gente, né? Infelizmente. Elas ficam ali tratadas e a gente começa a saber lidar com elas e às vezes elas ficam até dormidas ali. Mas pode ser que em algum momento elas podem surgir por algum gatilho específico, podem acordar aí nesse processo e a gente precisa saber lidar um pouco quando isso acontece. Mas na maioria das vezes eu ligo mesmo essa questão do dane-se, né? Pra não falar outra palavra aqui. Porque ninguém tá nem aí pra mim. Tipo assim, vai. Se eu gosto muito de fazer tal coisa, por que eu me privo de fazer isso por conta de bobeira, sabe? Então, é um pensamento assim que eu comecei a trabalhar assim, eu comigo mesmo, né? Um processo assim um pouco mais chatinho, mais árduo, mas é um processo ainda assim. E uma coisa que eu li ou escutei, não lembro, foi essa semana. Não, eu escutei, era um vídeo que eu vi. Não lembro a pessoa, era um pensador, mas não lembro o nome da pessoa. E ele falava assim que a gente tá em relação ao processo, tá? Nós estamos muito focado muito no objetivo e esquece que existe um processo até o objetivo, né? A gente quer resultado rápido, a gente quer melhora rápida, mas esquece que tem um processo. E uma das coisas que eu aprendi é ter paciência e um pouco de paixão com o processo, né? Entender que o processo ele tem que existir na nossa vida, independente da situação. Atualmente, eu ainda sou uma pessoa gordinha e eu ainda posso ter algumas questões desse tipo que me incomodam, tipo o tipo de camisa que acho que não vai cair bem, né? Mas assim, situações do tipo que eu acabei de citar sobre piscina, rolês que tem que tirar a camisa e tudo mais, isso já tá bem trabalhado assim, eu fico muito mais confortável hoje. Mas a autoestima no geral, né? Tipo assim, não só em situações do tipo, mas no geral me fez ter um pouco de desimportância também, né, em relação ao olhar de outras pessoas, mas é um trabalho constante. É muito difícil, isso eu posso garantir que para mim foi muito difícil eu parar de pensar que as outras pessoas poderiam estar pensando sobre mim. Uma frase ficou grande. Mas para mim foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, quando eu fui acostumando um pouco e me expondo um pouco mais, eu fui meio que me libertando mesmo dessas coisas, situações. Eu ainda estou no processo de emagrecimento, mas hoje, igual eu já falei em outros episódios, hoje eu enxergo esse processo de outras maneiras e não só sobre essa questão de autoestima, né? Tem um ponto assim que resvala, com certeza não vou mentir sobre isso, mas tem outros pontos muito mais importantes que eu tenho que dar uma olhada também. E eu ainda estou nesse processo, mas é uma coisa que eu falei com minha psicóloga essa semana, inclusive. É um processo que eu tô cansado de ficar bitolado nele, sabe? Tipo assim, cansado no bom sentido. Eu tô cansado de ficar preocupado com as coisas, tá ligado? Tipo assim, eu tô cansado de ficar pensando no que outras pessoas podem pensar sobre isso, sabe? Eu cansei. Eu só quero passar pelo processo, continuar nesse processo que é um processo infinito, e é infinito mesmo, porque tem que durar a vida inteira.
em relação à saúde, né, que eu digo. E busca pela autoestima, né, trabalhar a autoestima, mas a gente tem que acostumar, não tem muito para onde fugir, né. E é isso, hoje, né, só para finalizar aqui concluindo, eu não me considero, na verdade, todos os pontos que eu falo aqui, eu nunca me considerei, né, um guru master, né, tipo assim, a pessoa com a autoestima mais elevada possível. Nunca me considerei dessa forma, ainda mais depois de começar a entrar no processo. Mas hoje eu acho que eu lido bem assim com as situações e eu consigo me enxergar meus valores. Tipo assim, eu consigo identificar que beleza, eu tô assim, mas porra, né? Eu me considero uma pessoa legal pra caramba, né? Eu converso bem e tudo mais. Eu olho para outros âmbitos e eu consigo encher esse potinho assim da autoestima de outras maneiras também. E um pouco também desse olhar um pouco mais carinhoso, né? As coisas que me incomodam, mas acreditando nesse processo que em algum momento vai chegar nesse objetivo final aí e nem sei se existe um objetivo final na verdade, mas em algum momento vai chegar em um ponto que eu fale assim, caramba, tá top e assim a vida vai seguir. Mas hoje é um processo, hoje é muito mais sobre o processo do que sobre o objetivo, né? Então a busca aí pela melhora contínua é para sempre, né? E é isso, faz parte da vida. Fechou? Muito obrigado aí por ter escutado mais um episódio. Me siga aí no Instagram, @ganjos com 2 S, @fuiterapia, que é que é o Instagram desse podcast, tá? E me acompanhe lá. Eu já coloquei em prática, né? Em prática não, na verdade, eu já coloquei num modo a fazer aqui algumas ideias sobre o Instagram, Foi Terapia. Então, já me siga. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!